Olá pessoal do canal Antônio Vieira, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento às nossas aulas de estudo do traçado. Eu quero sublinhar que essas aulas são de importância para que todos os profissionais, alunos, topógrafos, agrimensores envolvidos com a questão de estradas tenham proveito sobre elas. Eu me esforço para que e colaboro para que o processo de ensino-aprendizagem seja melhor, seja realizado. Nessa aula 21, parte 5, né, eu resolvi fazê-la, esse vídeo, em que eu vou apresentar uma comparação de métodos de estudos do traçado de estradas. E vamos fazer então a comparação do método antigo com o método moderno. Esse método antigo são aqueles métodos que a maioria dos livros de topografia exploram, e os métodos modernos já são esses que ainda não estão bem cristalizados, mas algumas empresas de tecnologia já os usam, empresas de geoprocessamento, com essas novas tecnologias. Então vamos procurar sistematizar um pouco e sintetizar esses dois métodos. No método antigo, iniciava-se pelo reconhecimento diretamente no terreno. Lá no terreno, o engenheiro elaborava um croquis, ele se situava assim num ponto mais elevado assim do terreno, fazia um croquis que mostrasse aqueles pontos obrigados de passagem e de rodagem, conhecendo aqueles pontos extremos a ligar. No método moderno, esse reconhecimento já é feito sobre uma cartografia digital, sobre modelos digitais do terreno, usando sistemas de informação geográfica e softwares modernos como o AutoCAD e o Civil 3D na engenharia civil. Nessa cartografia digital, né, nesse modelo digital do terreno, né, no AutoCAD ou no Google Earth Pro, o reconhecimento é feito através de polilinhas. Lançam-se polilinhas, conhecendo os extremos a ligar e procurando identificar e fazer pares dessas polilinhas entre os pontos de passagem e de condição. Então, uma coisa que fica flagrante nos dois métodos é que no método antigo, o engenheiro vai ao terreno logo no início do trabalho. E no método moderno, o engenheiro não vai ao terreno logo no início do trabalho. Aqui está um croquis daquele que eu falei no vídeo passado, né, em que o engenheiro faz esse detalhe, esse esboço, né, do terreno. Ele tem aqui os pontos a ligar uma cidade A com uma cidade B, por exemplo, seriam dois pontos obrigados de passagem, e essa linha que seria a linha ideal de mais curto, ela não pode ser usada porque o rio aqui é atravessado numa parte mais larga, né? E o terreno aqui, essa elevação é colocada e enfrentada aqui de tal maneira que seria necessário um túnel, aqui tem um pântano. Então essa linha de ensaio vai então fazer uma poligonal, evitando esses obstáculos, né? Procura atravessar o rio numa parte mais estreita, evita essa elevação, evita o pântano. No método moderno, então, temos aqui essa ilustração que seria desse software 3D de engenharia civil, e nesse software tem aqui já o modelo com curvas de nível, em que o operador, o técnico, o topógrafo, um engenheiro não precisa ser um engenheiro com muitos anos de formado, né, mas conhecendo a operação do software, ele pode fazer aqui ensaios de várias alternativas, ligando esses
pares de pontos. No método antigo, então, continuando, pode ser que existam cartas topográficas, então o engenheiro não precisaria fazer aquele esboço. Ele faz essa exploração nas cartas topográficas, mas as alternativas não são de grande número assim, porque não há muitos recursos em termos assim de tempo, né? Sem a cartografia, usando-se, já ocupando-se o terreno, antigamente, né, e ainda hoje, né, em determinadas estradas, dependendo de sua categoria, usa-se um método chamado exploração locada, em que o engenheiro ou topógrafo vai lançando aquela linha de ensaio em que a inclinação da poligonal, do lado da poligonal, respeita a inclinação da estrada e vai fazendo a mudança de direção de acordo com o que o raio mínimo especificado para a estrada permite. Nesse método antigo, então, o engenheiro ou o topógrafo vai simulando rampas e raios, lá, se for o caso de ter cartografia, sobre a cartografia existente, se não tiver, é diretamente no terreno levantado, e depois, para comparar uma ou outra alternativa de traçado, ele pode também levantar a sinuosidade desta daquela e calcular alguns comprimentos virtuais para decidir por esse ou aquele traçado. Usa também, no método antigo, estava à disposição, a cartografia temática do IBGE. Nessa cartografia temática do IBGE, o engenheiro, outros profissionais, que esse estudo de estrada tem um aspecto multidisciplinar, né? Vários profissionais colaboram nele, então estuda-se aspectos socioeconômicos ali da região, aspectos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, para se conhecer aquela questão da vazão dos rios, das enchentes máximas, e né, estudando-se na cartografia, por exemplo, em cartografia existente, o terreno, o engenheiro faz visitas ao terreno em locais específicos de grandes obras, avaliando os custos de construção. No método moderno, essas polilinhas são ensaiadas no modelo digital do terreno. Muitas polilinhas podem ser ensaiadas. As novas tecnologias permitem que se façam vários ensaios com pouco custo ou com pouco tempo. Simulam-se ali no modelo digital do terreno várias alternativas de traçado, em planta e perfil. E faz-se a otimização dos traçados em planta e perfil em função da sinuosidade que se pode calcular e vai se procurar diminuí-la. Como nós já vimos, pode-se determinar questões de operação da estrada, operação viária, em trechos críticos, ou até nela toda. Pode-se calcular comprimentos virtuais, tudo isso com auxílio do SIG, AutoCAD ou com esse software civil 3D. As visitas ao terreno também são feitas em locais específicos de grandes obras, né? Tanto nesse método moderno como no anterior, faz-se algumas sondagens para a questão de levantamento de custos, já em função das fundações que deveriam ser feitas ou da geologia daquele local, né? Essa avaliação dos custos, modernamente, conta com o auxílio da informática, né? Planilhas eletrônicas de Excel e outras. No método antigo, uma característica marcante é essa presença full-time de um engenheiro experiente para a tomada de decisões para esta ou aquela alternativa e selecionar dentre elas a melhor lá no terreno, né? Pelo julgamento dele. Após selecionar a melhor alternativa, a faixa de terreno que a contém automaticamente está selecionada, e então é feito o levantamento aerofotogramétrico dessa faixa selecionada. No método moderno, a presença do engenheiro, esse engenheiro experiente, não é assim
necessária. Para operar os softwares, usualmente os topógrafos podem fazer isso, técnico em estradas, engenheiros e também engenheiro júnior, engenheiro menos experiente, né? Selecionada a faixa de terreno, tal como no modelo anterior, faz-se o levantamento aerofotogramétrico da faixa selecionada. Então, vemos aqui algum exemplo desses recursos modernos, né? Aqui temos uma imagem de satélite, né, desse satélite Landsat, em que tem toda a cobertura do solo. Estão marcados aqui, nesse uso do solo, temos aqui as legendas como mato, capoeira, mata densa, a parte agrícola, a pastagem e outras partes de subagricultura. Temos aqui todas as alternativas lançadas. Então reparem que entre esse par de pontos, que numa estrada muito grande, vários pares de pontos desses são individualizados, e entre eles podem-se estudar várias alternativas. Reparem aqui que vem uma alternativa por aqui, essa daqui, depois há uma outra alternativa que vem por aqui, e depois uma que pode ir por lá, por ali. Então faz-se uma análise combinatória, faz-se uma combinatória aqui entre essas várias alternativas de traçado, e fica um número muito grande de alternativas a serem estudadas. Aqui, modernamente, esses modelos, esses SIGs, eles permitem que se faça um modelo digital do terreno, né? E isso aqui, esse modelo digital do terreno, essa perspectiva, é muito útil para dar uma visão geral das bacias hidrográficas. Às vezes um profissional que esteja fazendo o estudo do traçado, ele não é muito assim ainda prático com a questão da interpretação do relevo em planta através das curvas de nível. Então aqui em perspectiva fica muito fácil. Então nós temos aqui as bacias hidrográficas, elas estão individualizadas. Então para fazer as alternativas de traçado, as polilinhas, né, são lançadas ao longo dessas bacias hidrográficas de uma e de outra. Aqui numa parte mais montanhosa, faz-se ensaios para ver se é possível atravessá-la com túnel ou sem túnel, ou com túnel de menor comprimento possível, até chegar no outro extremo e assim por diante. Nesse outro recurso aqui, é um mapa geotécnico e geológico. Esse mapa foi obtido aqui nessa fonte, do crédito aqui, já é uma monografia assim, de mestrado, e que o estudo de caso que foi feito, né, os autores fizeram esse mapa geológico através de imagens de fotografias aéreas. Então, nessa região que se está estudando, existiam fotografias aéreas recentes e, por fotointerpretação, usando aquelas técnicas que em aulas anteriores eu já destaquei para vocês, então mapeia-se aqui todos esses elementos geológicos. Em azul, aqui, por exemplo, tem arenito de Botucatu, isso é lá em São Paulo, tem áreas de colúvio, né, aquelas áreas de coluvião, de aluvião, e tem também as falhas assinaladas aqui por esses trechos retos, essas falhas geológicas, que se pode ter uma ideia do que elas poderão interferir no traçado da estrada. Em vermelho aqui estão essas várias alternativas de traçado que estão sendo estudadas. Então, como conclusão, para remate final, que nós podemos assim destacar, para finalizar, é que no método antigo, poucas alternativas de traçado são estudadas. É preciso ter a presença sistemática desse engenheiro
pré-sênior e sênior, né? Esse engenheiro pré-sênior é um engenheiro assim já com uns 10 anos de experiência profissional, esse engenheiro sênior aí muito mais experiência, já perto de 20 anos, e isso é feito desde a ocupação inicial lá no terreno. Outro detalhe interessante que se pode destacar em relação à topografia é que nesse método antigo, os serviços de topografia eles custam de 10% a 25% do custo do projeto. Normalmente é esse o custo da topografia. E no método antigo, a parte maior do custo ficava para o serviço de campo. 70% do custo da topografia corresponde a serviços de campo, incluindo aquele apoio terrestre para a fotogrametria, né? O apoio à aerotriangulação, ou apoio à restituição, e também o apoio básico para o serviço de engenharia civil, né? Aquela infraestrutura topográfica que se implanta para que o projeto possa ser locado, controle das obras, então faz uma poligonal de precisão, né? Dependendo do grau de importância da estrada, e uma linha de nivelamento geométrico também com uma boa precisão. No método moderno, o contraste é evidente. Como já vimos, muitas alternativas de traçado são estudadas. Os sistemas de informação geográficas, eles apoiam a tomada de decisão. Então, na ausência desses engenheiros sêniores, engenheiros júniores e técnicos em estradas e topógrafos, eles podem operar os sistemas, e esses sistemas informáticos, eles têm ferramentas de análise que permitem, já tem pré-programado, algoritmos que permitem tomada de decisão. São sistemas inteligentes, né? Todo aquele conhecimento dos engenheiros muito experientes, eles são colocados nesses bancos de dados, desses sistemas de informação, e depois os algoritmos, fazendo o jogo entre uma e outra situação, permitem que se chegue ao bom termo. Em relação aos custos de topografia, podemos estimar que, novamente, ficaria o custo da topografia de 10% a 25%, entretanto, há uma migração do custo do campo para o gabinete. Os serviços de campo, nesses métodos modernos, diminuem muito. E, em contrapartida, os de gabinete aumentam, né? Então, em média, 30% do custo de topografia corresponde ao serviço de campo e 70% corresponde ao voo aerofotogramétrico, a parte de aerofotogrametria, sensoriamento remoto e informática. Então, você pode concluir que no método moderno há uma drástica redução do tempo e o aumento de qualidade. Nos próximos vídeos, né, nós vamos prosseguir nessa parte de estudo de traçado, fazendo o levantamento dos indicadores técnicos para poder fazer a comparação dos tratados da mesma modalidade de transporte, os indicadores técnicos para comparar rodovia com rodovia, para comparar ferrovia com ferrovia. E outra coisa que vocês devem ter em mente é o seguinte, que eu coloquei aqui: tal como no ser humano, a gestação é de suma importância para a vida saudável do ser humano, né? Essa parte do estudo do traçado é a fase de gestação da estrada. Ele sendo bem feito, as encostas saudáveis, bem localizadas, evitando-se aqueles problemas geotécnicos, geológicos, desapropriações menos assim caras, porque será feito com mais critério, vai-se ter uma ótima estrada. Então, senhores, se vocês gostaram da aula, vocês, se não estão inscritos, inscrevam-se no canal e até a vista, pessoal.